Fala galera, estamos aqui hoje para falar o que são fundos de investimento. Então lembrando que a ideia aqui é que a gente fale de uma maneira superficial para quem está começando, né, para iniciantes na Bolsa de Valores, entender mais ou menos o que é fundo de investimento, tá? Isso são coisas que, né, o que é um fundo de investimento? Muita gente me pergunta, né, o que é. Então a gente tentou trazer aqui de uma maneira fácil, né, da gente compreender o que são os fundos de investimento, até para que não fique um bicho de sete cabeças e ninguém ache que é uma coisa de outro mundo, tá? Então vamos lá, o que são fundos de investimento, né? Então vamos imaginar, né, que uma pessoa lá tá com uma grana na mão e ela fala o seguinte: olha, eu quero investir, né? Eu quero investir, mas eu não entendo nada de investimento, né? Mas eu sei que investir é uma coisa legal, todo mundo fala, né? Então o que eu posso fazer, tá? Geralmente, as pessoas que estão nessa situação, ou elas têm ou um ou outro, né? Ou pouco dinheiro, né, para investir, ou elas têm pouco tempo para estudar sobre investimento, né? Pouco conhecimento, não tem ideia do que é. Esse é o mais natural, né? Quem está querendo investir já tem até uma grana, mas não tem muito conhecimento, né? Ou elas não têm muita vontade mesmo. Tem muita gente que fala, eu quero investir, mas eu não tenho vontade de aprender, né? Então, para isso que surgem os fundos de investimentos, tá? Então, vamos dizer aqui que a nossa amiga, ela está com uma grana na mão e ela quer investir. E o que acontece? Aparece um gestor, né? Um gestor de um fundo. Então, esse gestor de um fundo de investimento, geralmente ele está atrelado a um banco ou a uma corretora, né? Que são instituições muito grandes. Então, eu coloquei o desenho aí de uma mulher, mas não quer dizer que seja uma pessoa. É uma pessoa jurídica, né? Então, o que acontece? Esse gestor, ele vai falar o seguinte para nossa amiga: olha, dá aqui a sua grana que eu vou investir para você, né? Mas ela vai falar, não, mas eu tenho muito pouco, né? O que você vai poder fazer com tão pouco? É verdade, você tem pouco, mas tem muita gente que tem pouco dinheiro, né? Então vamos fazer o seguinte, junta toda essa turma, né? Eu vou pegar um pouquinho de dinheiro de cada um e eu vou colocar como se fosse num balde para ficar um dinheiro grande, né? Uma dinheirama, como eu aprendi no colegial, né? O superlativo de dinheiro é uma dinheirama que vai ficar lá junto com a nossa gestora aqui no caso, tá? Então ela pega um baldão, coloca lá um pouquinho de dinheiro de todo mundo e o que ela faz? Ela investe esse dinheiro em um fundo de investimento, em investimentos. Isso é um fundo de investimento. Então um fundo de investimento é como se fosse um baldão, né, de dinheiro que ela pega um pouquinho de cada um e ela coloca lá para que ela tome a decisão de investir. Essas pessoas, novamente, não tem tempo, não tem conhecimento, não tem dinheiro, muito dinheiro, não tem vontade de aprender, então ela fala assim, ó, eu vou passar para alguém que sabe mais, e essa pessoa que sabe mais, ela vai investir para mim, tá? Então, essa é a gestora. Qual é o papel da gestora? A gestora é a dona do fundo de investimento? Não, ela não é, porque se ela fosse a dona, eu chamaria ela de dona do fundo e não gestora do fundo, tá? Ela é apenas a gestora. Ela vai fazer a gestão desse dinheiro, não é dela, o dinheiro não é dela, tá? E nem os investimentos são dela. Então, ela vai pegar, geralmente ela vai investir ou em ações, ou em ouro, ou em moedas estrangeiras, alguma coisa, né? Isso tudo não é dela, isso tudo é do fundo, e o fundo pertence a essas pessoas. Ela é só uma gestora. Então, basicamente, o que é um fundo de investimento? É um baldão onde todo mundo coloca um pouquinho de dinheiro, fica bastante dinheiro e alguém vai lá, o gestor, e ele aloca esse dinheiro com o conhecimento que ele tem, tá? Os fundos de investimento, eles podem ser abertos ou eles podem ser fechados, tá? O que isso significa? Um fundo de investimento aberto é aquele que você entra e sai a hora que você quiser, né? Ou seja, você coloca o teu dinheiro na hora que você quiser e a hora que você não quiser mais, você resgata o seu dinheiro. A grande maioria dos fundos de investimento, eles são abertos, né? Então, por exemplo, eu quero colocar hoje R$1.000. Você vai lá e coloca R$1.000, o gestor aloca esses R$1.000 nos ativos que ele tem lá, tá?
Aí quando você fala, eu quero resgatar R$ 700, ele vai lá, vende esses ativos, te pega R$ 700 e devolve para você e o restante fica lá. Isso é um fundo aberto, a qualquer momento você investe, desinveste, tira, põe, deixa, faz o que você quiser, tá? Já um fundo fechado, ele é diferente. Um fundo fechado, ele tem as cotas dele são determinadas. Então, assim, você não pode comprar a hora que você quiser e você não pode vender a hora que você quiser. Na verdade, para você comprar, tem que ter alguém querendo vender, e para você vender, tem que ter alguém querendo comprar, tá? Então, essa é uma diferença importante que a gente tem que entender quando que, para a gente poder, né, investir, se o fundo ele é aberto ou fechado. Se ele é aberto, você fique tranquilo que você resgata. Claro, tem as regras, né, de resgate, mas você resgata a hora que você quiser, tá? E os tipos mais comuns de fundos de investimento é fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo de índices, fundos imobiliários, que a gente fala tanto aqui no canal, fundos cambiais, né, que operam com moedas estrangeiras, né, fundos internacionais de ações, principalmente, né, internacionais, fundo de criptomoedas e os mais comuns mesmo são os multimercados. O que é isso? É um fundo que opera um pouquinho de cada coisa, tá? Então, se você for lá ver, analisar um fundo de investimento, ele vai falar, olha, nós colocamos 30% em renda fixa, 40% em ações no Brasil e fora do Brasil, em multimercado e ouro e prata. Então, eles têm uma série de... Os multimercados, eles operam com tudo o que tem ali, tá? Quando você entra num fundo de investimento, né, você está com exposição a tudo isso daí, a tudo que o fundo opera, mesmo com um pouquinho de dinheiro, você consegue operar com tudo também, tá? Quais são as vantagens da gente investir em um fundo desses? Tá? Geralmente o investimento é baixo. Geralmente é baixo, mas nem sempre é baixo. Quanto melhor o fundo, mais alto é o investimento inicial. Mas o que é legal? Uma vantagem boa. Você fica exposto, né, a ativos mais rentáveis, ativos que talvez sozinho você não poderia ter. Então você pode entrar, por exemplo, num fundo multimercado, ou vamos pegar assim, um fundo cambial, né? Você com, sei lá, um investimento de R$ 1.000, você está exposto ao dólar, ao euro, né? E até outras moedas. Então, o gestor ele vai cuidar disso daí, do que ele vai comprar, quais moedas que estão melhor localizadas ali para que ele tenha um rendimento melhor do fundo, tá? Tem uma outra vantagem também que é a diversificação, né? Ou seja, você tem lá, sei lá, R$ 500, né? Geralmente você vai comprar o que com R$ 500? Você não vai comprar muita coisa, né? Você vai comprar 2, 3 ações, né? Ou vai colocar em tesouro, um pouquinho no tesouro direto, um pouquinho ali, né? Quando você entra num fundo de investimento, você já tem a diversificação natural do fundo, né? Aquilo lá que você está colocando está sendo diversificado em todas as regras que o fundo tem. E uma coisa legal é que ele é baseado em regras bem definidas, também geralmente, tá? As regras são muito bem definidas num fundo. Então, quando você pega, né, se você entrar lá no banco e falar assim, deixa eu ver o prospecto desse fundo de investimento, ele vai te falar exatamente o que eles fazem, né? Aonde eles investem. Então, eu invisto no índice do Ibovespa, por exemplo, né? Eu uso opções derivativos para proteção de carteira, né? A gente tem um hedge cambial, eles têm lá direitinho a regra que eles aplicam no fundo, o que é legal, porque essas regras são feitas por pessoas que têm bastante conhecimento, talvez muito mais do que quem está começando, tá? E a estratégia, ela é definida pelo gestor, né? Então, o gestor do fundo, que já é um cara de mercado, que já é um cara que está lá há bastante tempo, ele fala, não, agora é a hora de fazer isso, agora é a hora de fazer aquilo. Ele vai definir uma estratégia de alocação dos seus recursos, tá? Muitas vezes esse cara, muitas vezes não, sempre, ele é bem ligado, ele é muito mais ligado do que a gente no mercado. Então, se precisa de alguma mudança, esse cara, ele determina a estratégia com uma velocidade muito maior do que a nossa, tá? Essas são as vantagens de um fundo de investimento. Quais são as desvantagens, né?
A desvantagem é o seguinte, que você também poderia investir nesses ativos. Talvez não em todos eles, né? Porque você está com um capital baixo, mas você poderia, né, com algum estudo, né, com um pouquinho mais de dinheiro, você ir investindo nisso daí. Como você não vai fazer isso, você está pagando alguém para fazer para você. Né? Essa pessoa não vai trabalhar de graça, né? Ela não é uma ONG. Né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai cobrar uma taxa de administração desse fundo. E quanto menor o valor de entrada, né, o investimento inicial, quanto menor ele for, maior é a taxa de administração. Muitas vezes o fundo ele é igualzinho, né? Tem dois fundos lá. Um é o, sei lá, é o multimercado A e o outro é o multimercado B plus, né? Esse cobra R$ 1.000 para entrar, esse cobra 100 mil para entrar. Eles são iguaizinhos, mas esse aqui a taxa de administração é bem menor, porque você deu mais recurso para o cara, tá? E muitos deles cobram uma taxa de performance. Então, lá no prospecto, ele está falando o seguinte: ó, a minha meta é te entregar, sei lá, a Selic mais 3%. O que for acima disso, eu tenho uma taxa de performance. Ou seja, eu prometo uma entrega para você, se eu cumprir essa entrega, eu tenho a minha bonificação, além da taxa de administração. Então, essa é uma desvantagem, porque você acaba pagando para alguém fazer o que você também poderia fazer. Tá? E outra desvantagem é a passividade, ou seja, se o gestor toma a decisão de falar, agora eu quero tirar daqui e colocar lá, você está passivo, né? Mesmo que você não concorde, isso vai acontecer porque você aceitou, né? Que nem condomínio de prédio, né? Você entrou lá, você tem que aceitar o que acontecer, tá ok? Onde que eu vou comprar esses fundos de investimento? Geralmente em bancos e corretoras, tá? Então, nos bancos lá, nos bancões e até nos banquinhos também, né? Banquinho que eu digo são as fintechs, né? Não que sejam pequenas, porque o Nubank agora está valendo mais do que o Itaú, né? Mas você consegue encontrar lá nos bancos pequenos também, tem bastante fundos de investimentos lá. E nas corretoras, tá? Muitas corretoras também têm os fundos de investimento, tá? E vale a pena investir em fundo de investimento? Aí depende, não existe um sim ou não, tá? Depende muito da sua estratégia, depende muito da sua vontade. Se você quer conhecer o mercado, se você falar, eu quero estudar, eu quero ser o gestor da minha carteira, aí não vale a pena. Se você coloca tudo num fundo de investimento, você não faz nada, né? Não sobra dinheiro para você brincar, para você aprender, né? Você está terceirizando todo o trabalho, tá? Agora, se a tua estratégia fala assim, eu não tenho tempo, eu tô querendo começar a investir, mas eu tô sem tempo nenhum, de repente um fundo de investimento é algo interessante para você fazer, tá? Por isso que é o depende, tá? E eu, hoje, né, na minha carteira, como eu gosto de estudar, como eu gosto de operar, né, a minha carteira eu tenho cerca de 1%, pouquinho mais, né, do que 1% do meu patrimônio está em fundos de investimentos, tá? Gerido por outros, né? Então eu tenho cerca de 1%, e eu tenho 2 fundinhos de investimento só, que são, um deles para entrar era baratinho, o outro nem tanto, mas eu entrei e eles representam hoje na minha carteira 1,3%, né? Até para eu poder ter o conhecimento, ver como é que é, né? Por que eu resolvi investir num fundo? Porque eu gostei da estratégia do gestor do fundo. Apesar de eu ter gostado da estratégia dele, eu não quero seguir a estratégia. Eu tenho outra linha de trabalho, eu trabalho de outra maneira. Mas como eu gostei da forma com que ele pensa, com que ele opera e tudo mais, eu não quero fazer igual a ele, mas eu dou uma parte do meu dinheiro para que ele possa operar. E tem performado bem, né? Não tem performado mal, não. Principalmente esse, que eu gosto mais do gestor, ele tem feito um bom trabalho, tá? Não pretendo subir muito o meu percentual, eu mesmo, né? Porque eu gosto, né, de operar. Então, essa é uma particularidade minha. Mas se você ainda está meio em dúvida, talvez você coloque aí um pouco mais, 5, 10, 50%, né, em fundo de investimento, que talvez seja melhor para você, tá? Então, resumindo, é isso. Como funciona um fundo de investimento? É um baldão de dinheiro
que um monte de gente vai lá e coloca e tem um gestor que vai e aloca os recursos, tá? Espero que você tenha gostado e nós seguimos em frente aqui para o próximo vídeo. Valeu, pessoal!